Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. O tema hoje é um tema que muita gente pergunta em ambiente espírita, em palestras, essa história de livre-arbítrio e determinismo. Vocês percebem que os nossos temas, eles são temas realmente do dia a dia, temas que estão sempre sendo comentados em palestras, em ambiente espírita, porque o espiritismo tem essa proposta inovadora de encarar a vida, de enxergar as coisas, não ter o lado tão assim, religioso. Uma coisa que o espiritismo é menos de tudo é religioso. Ele tem o Cristo como o seu mestre, o nosso mestre Jesus, o Cristo. Ele é o nosso objetivo maior. Ele representa onde nós temos que alcançar. Quando chegar lá, daqui milhões de anos, a gente vê o que... Mas agora ele é o nosso ponto para o qual nós devemos convergir. Mas o que é importante é que o Espiritismo, ele fala muito sobre livre-arbítrio e determinismo. Tá, mas onde começa um, onde termina o outro? Eu venho para a vida, eu tenho livre-arbítrio. Sim. Mas também tem algumas coisas que são determinadas para mim, mais ou menos. Eu posso me prender em algumas coisas, mas existem coisas que não tem como fugir. E é isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho aqui no programa de hoje. Vamos lá. No início da evolução nossa, enquanto ser humano, reencarnando aqui ou num outro planeta e começando a evoluir, como nós já falamos em outros programas, então estamos reforçando, nós não tínhamos livre-arbítrio. Não, no começo nós éramos espíritos ainda muito imaturos, se bem que continuamos imaturos, pois o Cristo disse, quando estava na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aquela frase de Jesus pode valer para os dias de hoje, porque nós continuamos a mesma coisa. Como? Sim, aquela época, 2000 anos atrás e hoje, a mudança é tecnológica. Nós continuamos odiando, nós continuamos tendo um ego exacerbado, nós continuamos achando que somos melhor que o outro, nós continuamos criando Deus à nossa necessidade. Infelizmente, não estou dizendo que é toda a humanidade, mas uma grande parte da humanidade tem esse tipo de comportamento. Chegou o momento de a gente mudar isso, começar a ter mais humildade e entender que Deus é Deus, está lá. Nós temos que aprender a entendê-lo. E pode ser que ele vai ter para nós, dentro do nosso livre-arbítrio, do nosso determinismo, determinadas situações que requerem de nós uma tomada de posição, uma mudança comportamental e tudo mais. Então vamos lá. No início da nossa evolução, como estávamos dizendo, nós não entendíamos nada de nada. Nós éramos um animalzinho um pouquinho melhor dentro do seu aspecto de lidar com o mundo físico. E nós fomos evoluindo. Quando que aparece o livre-arbítrio? A partir do momento em que nós temos um processo racional bastante aguçado. Joana de Ângeles fala justamente nisso, nos seus estudos. Ela vai falar justamente porque há um momento em que nós vamos nos libertar e vamos passar a questionar. E esse questionamento deveria ser algo que leve a gente a descobertas e a uma melhoria no nosso comportamento, mas não acontece isso. Nós amadurecemos dentro do aspecto cognitivo, nós evoluímos, hoje nós temos tecnologias, as ciências todas na área médica, na área
tecnológica, da eletrônica, da informática, de todas as áreas. Evoluiu muito, mas ainda toda essa evolução ela tem uma base ainda egóica, uma base puramente física, sem grande despertar para algo maior, para uma grande parte da população. Há aqueles que, ao enxergar essas maravilhas que nós temos hoje, que sendo oferecida para nós, enxerga a participação de Deus em tudo isso. E o que é muito bonito, o que é muito importante. Mas vamos evoluindo. Quando nós temos, então, o livre-arbítrio, o que vai acontecer? Eu vou agir. E se a minha ação for positiva, eu tenho reflexos positivos e o inverso também. Agora, depende de quão negativos são essas minhas atitudes. Ao desencarnar, eu criei para mim algumas estruturas que vão precisar ser corrigidas. Eu criei dentro de mim alguns mecanismos que, ao estudar o material, o estudo de Joana, da psique humana, nós vamos perceber que nós vamos criar arquétipos dentro de nós, estruturas psíquicas que determinam a forma de a gente pensar e agir. E por isso que cada um é um universo à parte. Só que cria-se também, nesse momento, alguns direcionamentos que temos que seguir. Aí começa a aparecer o determinismo. Eu vou ser bem objetivo. O determinismo, imagine uma criança dentro de uma sala. Tranca-se a porta e diz para a criança, dentro dessa sala você faz o que você quiser, mas dessa sala você não pode sair. O determinismo é a sala. E o livre-arbítrio é o que a criança vai fazer dentro dessa sala. Porque eu venho para a vida condicionado à estrutura orgânica do pai e da mãe. Eu tenho essa herança. Eu tenho herança que é conectada ali. Você quer saber como isso funciona? Leia o livro Missionário da Luz. E você vai ver como é que uma vida se produz. É um mecanismo extraordinário da preparação do espírito lá na espiritualidade, que ele se liga àqueles gametas que estão ali, né, se estruturando, e ele vai transmitindo suas características ali, que ali está recebendo características do pai e da mãe, que está sendo transmitidas as características do espírito. Porque aquele espírito precisa passar, às vezes, por um determinado tipo de provação física, psicológica. E aí ele transmite para aquele feto essas características. Está determinado. Eu posso, de uma certa forma, fugir desse determinismo, quando esse determinismo ele não é tão forte a ponto de, sei lá, não me permitir. Na verdade, sim, nós sempre vamos ter condições de vencer. Nós tivemos uma atitude, nós estamos recebendo agora, lembra? Ação e reação. Então, estamos recebendo agora o resultado disso. Agora, não vamos nos acomodar. Já viu aquelas pessoas que têm uma deficiência física e ela luta contra aquilo, ela vence, ela se torna uma pessoa extremamente... a curiosidade do mundo volta para ela, porque ela, com aquela deficiência, ela faz muita coisa. Porque ela fala, eu não vou ficar preso à minha limitação, eu não vou ficar preso ao meu determinismo, eu vou além. E ela vai. Ela tem que ter muita vontade, tem que ter muita persistência, mas ela vai. Há certos determinismos que não têm um envolvimento físico e que você consegue vencer. Por exemplo, uma inibição que você carrega de uma outra encarnação e aqui você pode desenvolver e perder essa inibição, perder essa timidez, perder uma série de aspectos que Joana vai falar do indivíduo extrovertido e do introvertido, que são duas características que podem ser mudadas. Então, livre-arbítrio e determinismo
eles vão trabalhar juntos, mas não obrigatoriamente nós temos que ficar preso a ele. Vai depender da nossa vontade de viver. Por isso que, quando se fala em evolução, esse livre-arbítrio cada dia vai ficando mais aguçado, você vai cada dia tendo mais essa liberdade e cada dia você vai tendo mais responsabilidade. E esse determinismo vai sumindo. Existe uma frase, na verdade é um pequeno texto que diz assim, eu até comprei isso e está em inglês, está lá em casa, está em inglês, e eu sempre olho para aquilo que eu acho muito interessante, está escrito assim, cuide dos seus pensamentos, porque eles vão tornar as suas palavras. Cuide das suas palavras, porque eles vão tornar os seus atos. Cuide dos seus atos, que ele vai se tornar o seu caráter. Cuide do seu caráter, porque ele vai tornar o seu destino. Pensamento, destino. Percebe? Mas onde entra Deus nessa história? Deus quer o bem de toda a humanidade. Deus quer o seu bem, o meu bem, de todos nós. Nós é que criamos todos esses empecilhos mediante a nossa forma de agir. Pois nós estamos presos ainda a aquilo que o mundo físico nos oferece. Lembra de Jesus? Não guardeis tesouros que como é que ele fala? Que a ferrugem come, que a traça, que o ladrão vai roubar, mas cultive tesouros no céu. Hoje, uma pessoa mais simples vai pensar que o céu é um lugar geográfico, que é lá que eu tenho que ir e lá é que eu vou ser feliz, aqui eu não vou ser feliz. Não. Esse céu não existe. Esse céu é dentro de nós. Porque se você desencarnar e sair daqui com o reino de Deus dentro de você, com certeza na espiritualidade você vai estar num outro patamar. Mas se você sai daqui da vida com o inferno dentro de você, com o inferno dentro de mim, é óbvio que na espiritualidade eu vou continuar no inferno. Não tem a menor dúvida. Por isso que livre-arbítrio e determinismo são duas particularidades que temos em nossas vidas para que nós analisemos, para que nós tenhamos a capacidade de viver esse livre-arbítrio da melhor forma possível e os determinismos que nós tivemos que enfrentar, que a gente possa estar moídos dos ensinos de Jesus, da paciência, da fé, da coragem, para vencê-los e abrir um novo horizonte. Sim, eu sei perfeitamente que há certas coisas na vida que a gente não tem como sair fora, vamos falar assim. Nós temos que encarar. Nós temos aquele pai, aquela mãe que precisa da nossa ajuda. Nós temos aquele irmão que precisa de nós. Nós temos aquele trabalho profissional que nós temos a obrigação de cumprir. Mas eu posso não fazer. Eu tenho livre-arbítrio? Pode. Você pode largar tudo, não tem problema. Só lembre-se que existe uma lei chamada ação e reação. É meu direito não fazer, com certeza, mas é seu dever fazer. O dever vem antes do direito. Isso é um grande problema que a humanidade hoje não entende. Por isso, livre-arbítrio e determinismo são dois elementos para a gente pensar. E vamos pensar isso em cima dos ensinos de Jesus. Porque quando foi perguntado a ele, mestre, qual é o maior mandamento? Ele disse, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Isso é todas as leis e todos os profetas. Paulo de Tarso vai complementar isso, vai adicionar, quando ele diz que me adianta falar a língua dos anjos, que me adianta conhecer todos os recursos da natureza, de que adianta eu dar o meu corpo, dar tudo aquilo que eu puder dar para os pobres, de que me adianta?
Se eu não tiver caridade, nada disso tem valor. Veja, leia essa epístola aos Coríntios de Paulo. Substitui a palavra caridade por amor. Vai ver que nada faz sentido se nós não tivermos amor. Você não pode ter uma profissão e ter sucesso nela se você não tiver amor. Você não pode ter nada nessa vida se você não tiver amor para atuar nela. E o livre-arbítrio é a oportunidade de exercer o amor. E o determinismo é a oportunidade de vencer. Vencer essa determinação que fomos nós que colocamos. Enquanto na espiritualidade, o espiritismo tem essa visão. Enquanto na espiritualidade, nós determinamos o que é bom para nós, se nós tivermos condições de fazer isso. Há espíritos mais primitivos que não têm. Então, ele vai ter que se submeter a um grupo de espíritos superiores que vão determinar a sua encarnação. E é isso. E lembrando a todos que a partir do nosso próximo programa, nós vamos iniciar os estudos do trabalho de psicologia espírita de Joana de Ângeles. Joana, há uns anos atrás, através da pena de Divaldo Franco, legou para nós um manancial de conhecimento, acho que são 14, 16 livros, em que ela vai nos mostrar o contexto espiritual dentro de um aspecto psicológico. É um trabalho muito bonito e nós pretendemos, nos próximos programas, ir trabalhando um estudo sobre isso. Vamos ver como isso vai ficar. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês e, se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa. Até lá, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.